YouCat Online Day. Juventude, conhecimento, música, entretenimento, doutrina, alegria, teatro e muito mais. Geração Y, essa é a juventude do Papa! YouCat Online Day, em mais um programa aqui para você que está me vendo neste momento. Sou eu, Leonardo Mesquita, da comunidade Canção Nova. E aqui do meu lado... Eu sou o Daniel, Jovens Sarados da Canção Nova Aracaju. E quero dizer que esse programa está recheado de novidades, como você sabe. A cada programa nós temos uma novidade para você. E também um aprendizado do catecismo jovem para você. Do catecismo, né? A doutrina da Igreja Católica. Porque o interesse desse programa é te deixar munido com conteúdo da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Para quando alguém te questionar, você tem um conteúdo dentro de si. E hoje nós vamos tratar sobre os dois temas que nós escolhemos, que é o tema, o artigo 315, o que é o pecado. E o segundo, qual que é, Daniel? O que são vícios. Então são esses dois temas que nós iremos tratar nesse programa com você. E não esqueça, o conteúdo do YouCat Online Day você encontra no www.youtube.com/YouCat Online Day. E no Facebook, qual que é o endereço? Também, @YouCat Online Day. Você pode estar conferindo todas as fotos, o que está rolando durante toda a semana, que estamos postando, né? Uma interação para você aí do YouCat Online Day. É isso aí, Daniel. E também, gente, não esqueça dos nossos quadros. Nós temos o quadro Missão Y, que nós fomos aí pelas ruas evangelizar os jovens e também gravar o que eles acham, o que eles pensam sobre esses dois temas. Também nós temos aqui o Ponte da Misericórdia, que daqui a pouquinho nós vamos rezar com você, jovem, na sua casa, onde você estiver, pelas mídias sociais, tá bom? E também o quadro Missão Y com a Bruna. Bem-vinda, Bruna. Obrigada. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando. É uma alegria muito grande te receber aqui. Essa Missão Y está super. Você pode conferir daqui a pouco. E o nosso Twitter, você pode estar tweetando para nós no @YouCat_CNAJU. Manda o seu pedido de oração, a sua interação e que mais? A sua sugestão para o nosso programa. YouCat Online Day, então, com você, nós vamos iniciar aqui a nossa primeira parte, que é falando sobre a Missão Y, que eu disse para você agora, sobre esses dois temas, repetindo, para você ainda que não entendeu, ou não acessou ainda, ou entrou aí e está vendo o vídeo pela metade, a gente está falando, vai falar nesse programa sobre o que é o pecado, está aí no artigo 315 do YouCat, e também o artigo 318, o que são os vícios. Você tem um vício? Então nós vamos saber o que é os vícios. Renuncie a ele desde já, né? O vício que você tiver. Você sabe o que é o pecado? Não sabe não? Então nós vamos conversar sobre isso agora, no quadro Missão Y. Eu quero convidar aqui o padre. Qual o nome do padre aqui? O padre Ilmário, ele que é do Colégio Salesiano. Do Colégio Salesiano, isso Faça favor, padre. Cadê o aplauso do padre? Padre Salesiano aqui conosco. Padre, antes disso, padre, se apresente. Nós falamos o nome do senhor. Agora se apresente. Onde o senhor exerce o apostolado? Sou o padre Ilmário Salesiano. Moro e trabalho no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Sou coordenador de pastoral ali. E também colaboro na paróquia, assessorando a articulação da juventude salesiana, que é a articulação dos grupos jovens salesianos da presença salesiana de Aracaju. E é uma honra para nós, gente, aqui nessa câmera, de estar aqui com um padre salesiano, porque nós, Canção Nova, nós somos salesianos. Então é uma honra para nós estar aqui com o padre Ilmário salesiano. Então, padre, se assente, se acomode. Gente, e antes de nós conversarmos com o padre, tem uma galerinha ali atrás, ali, ó, dá uma olhadinha ali. Tem uma galerinha ali atrás, ali, que são os grafiteiros aí. Como você sabe, vem sempre um grafiteiro aqui
mostrar o seu talento nesse painel. E hoje eles estão grafitando aqui a imagem de Nossa Senhora aqui embaixo, depois a gente dá os detalhes. E lá em cima está sendo feito a medalha de São Bento. Então é o jovem, o Adriano Silva e o Daniel Gomes, que está aqui conosco no programa. E agora, isso aí, Deus abençoe esses dois jovens que vieram aqui apresentar o seu talento. E agora vamos para o quadro Missão Y. Então, gente, nós vamos agora tratar sobre o artigo 315, o que é um pecado. E o artigo 318, o que são vícios. Então é isso que nós agora vamos tratar neste programa. Padre, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com uma canção nova que faz parte da família salesiana e partilha na igreja o desejo de evangelizar e salvar a juventude. A juventude. É esse o propósito aqui do YouCat Online Day. E é por isso que nós vamos sempre até os jovens levar um pouquinho dessa doutrina da Igreja Católica. Não posso deixar de dizer que é o nosso pai, o nosso avô, né? Na canção a gente fala que Dom Bosco é o nosso avô, porque o Padre João, o Monsenhor João é nosso pai, e que nos ensinou a evangelizar os jovens. E agora, Padre, eu quero chamar aqui os vídeos que nós fizemos nas ruas com os jovens, tá bom? Você vai acompanhar alguns jovens que falou sobre esses dois temas. Vamos ver o que eles acham. E aí, galerinha do YouCat Online Day, nós estamos aqui no Parque da Cidade na Missão Y. Nós vamos fazer duas perguntas para a Ellen. O que é pecado e o que é vício? Bom, vício pra mim, eu acho que é uma coisa que destrói a vida da pessoa. Missão Y, eu sou o Fábio, estou aqui com a Tatiane e vou perguntá-la, Tatiane, o que são vícios? Vício, bem, pra mim vício é tudo aquilo que acaba dominando a gente, que acaba, tipo, a gente fica se entregando numa coisa que não vale a pena. Eu acho que pecado todo mundo comete, mas tem vários tipos de pecado, né? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então você acompanhou aí a Missão Y nas ruas, você viu o que o jovem está perguntando, qual é a opinião do jovem sobre esses dois temas. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que o Padre e o Mário estão aqui, para partilhar conosco e nos ensinar também o que diz a igreja sobre esses dois temas, né, Padre? Como o senhor observou, o que é o pecado para aquela menina, né? Ela teve uma opinião de que o pecado todos nós cometemos. Na verdade, ela está certa, né? Mas o que diz a igreja, Padre? O que é o pecado? Bem, a igreja, como nós lemos no YouCat, número 315, nos fala do pecado como uma negação livre e consciente da vontade de Deus. Se nós quisermos compreender melhor isso, nós devemos voltar à narrativa inicial de Gênesis. Não se trata aqui de pensar num relato histórico, sim, mas na narrativa que nos fala da criação de Deus e o que Deus pensou e quis para o ser humano. O pecado, dito de maneira profunda, seria uma rejeição dessa vocação humana dada por Deus. E tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Eu fiz tal coisa, será que é pecado? Né? Será que é pecado isso? Aí é bom ter um cuidado, sobretudo ver o contexto no qual isso foi dito. Nós não podemos dizer assim tudo, porque tudo engloba o mundo. E o mundo é feito por Deus e o mundo é bom. Sim. Quando nós dizemos que Deus criou o homem, nós não dizemos que Deus criou o homem à toa para jogá-lo ao mundo. Deus cria o homem para interpelá-lo, para chamá-lo ao diálogo, porque nós acreditamos que Deus é trindade, Deus é comunhão. Ou seja, Deus chama o homem a viver esta realidade de criatura feita à imagem e semelhança dele. Portanto, nós dizemos que o pecado é a ruptura disso que Deus quis para o homem.
Ou seja, toda quebra de comunhão, tudo aquilo que gera divisão, intriga, toda a maldade, tudo que não reflete, não expressa esse desejo de Deus em nós, vem a ser pecado. Mas nesse sentido, e não englobando, sobretudo para ter o cuidado de nós não ficarmos pensando que tudo é pecado, e de repente alguns atos, algumas expressões nem chegam a isso, e às vezes a gente coloca isso na cabeça de forma errônea. Mas é interessante que, olhando para o livro do Gênesis, o pecado do homem foi não reconhecer-se como criatura, foi distorcer a imagem de Deus. E Bento XVI trabalhou isso muito bem, dizendo que o mundo, sobretudo em nossos dias, tende a refletir isso, a não acolher Deus na própria vida, a rejeitá-lo. Padre, e muitas pessoas têm dúvidas assim, como essa. O que é pecado grave e o que é o pecado leve? Vamos dizer assim, qual a diferença dos dois pecados? O grave e o leve? Bem, é claro que isso também deveria partir de uma análise de contexto. Mas o que a igreja diz? Se deve sempre pensar nas consequências que esse pecado cria. Por exemplo, se você comete um pecado como... Matar, é claro, é um pecado grave. Claro, levantar um falso testemunho que gera uma consequência muito grave. Então, é grave. Então, a própria realidade é capaz de nos dizer a gravidade do pecado. Sim. Agora, a igreja, sobretudo com a ajuda das ciências humanas, reconhece a liberdade e a consciência como necessidade para o pecado de fato. Ou seja, nós sempre devemos pressupor isso na pessoa, para que haja o pecado. E é claro que a igreja lista aqueles pecados que são graves, aqueles pecados que geram dor e aqueles pecados que são mais leves, aqueles pecados que são absolvidos pelo arrependimento, pela participação nos sacramentos. E claro, o outro tema que é o que são vícios. Quem tem o vício é muito difícil sair dele. Porque já diz, é algo contínuo, repetitivo que a pessoa faz. E se ela pensa que tem prazer naquilo, ela vai continuar. É possível sair do vício, sim. Não sei que tipo de vício você tem, mas com a graça de Deus você consegue sair do vício. Já quero começar assim essa conversa sobre os vícios. E o que é o vício, padre? O vício, como nos diz o Yucat no número 318, é um hábito negativo, repetitivo. E é interessante que essa pergunta venha depois de falar dos pecados leve e grave, sim, porque em geral nós imaginamos que os pecados leves não nos levarão a nada. Mas é preciso ter cuidado, o pecado pode levar ao vício. E o perigo do vício é esse que você disse, ele domina de tal forma a pessoa a ponto de dizer a ela que o vício é maior do que ela. Muitas vezes nós escutamos isso das pessoas, nós escutamos essa queixa, mas padre, é mais forte do que eu. Sim. Eu não consigo, quando eu menos espero, eu já estou lá. Ou seja, o vício não só destrói a pessoa porque o ato de pecado a diminui, mas também a destrói psicologicamente, vamos dizer, porque sim, a convence da sua incapacidade. O contrário do desejo de Deus a criar o homem, que ele se assemelhasse a essa comunhão perfeita que é a Trindade. E o vício faz exatamente o contrário, deixa a pessoa desacreditada de si. Anotou? Então, se você anotou, você já tem um conhecimento bom. E se você tem um conhecimento bom, você não pode dizer lá na frente, eu não sabia, agora você sabe. Tá bom? Então, padre, está sendo ótimo a participação do senhor conosco, né? É um prazer para nós receber um padre salesiano, nós fazemos parte da família salesiana. Queria que o padre desse para você, meu irmão, falasse uma mensagem para você. Falar duas coisas. Começo falando de São João Bosco, já que sou salesiano e que a Canção Nova faz parte da família salesiana. No sonho dos 9 anos, quando Dom Bosco viu a situação difícil
daqueles meninos, o homem majestoso, Jesus, no sonho, disse a eles: põe-te a instruí-los sobre a beleza da virtude e a feiura do pecado. Portanto, a primeira coisa que eu diria é que nós precisamos reconhecer a gravidade do pecado. Porque, em geral, o pecado é apresentado como uma coisa boa, sim, como uma coisa prazerosa. E, neste caso, Deus seria o nosso adversário, nos coibindo de fazer aquilo que nos dá prazer. A nossa evangelização deve partir do lado contrário. Ou seja, o pecado nos destrói. Enquanto nós não reconhecermos que o pecado nos diminui, nós não vamos querer superá-lo. Nós vamos sempre pensar que ele é uma coisa boa e estão querendo tirar isso de nós. Então a primeira coisa é essa, para que essas pessoas que supostamente se sentem bem porque se embriagam, porque se drogam e põem em risco a própria vida, a vida de outras pessoas, que elas pensem nisso, reconheçam a gravidade que o pecado traz para si próprio e para os outros. A feiura do pecado, como foi dito a Dom Bosco. A segunda coisa que eu diria é que a base da nossa fé é a ressurreição. Não apenas porque nós cremos que ressuscitaremos após a morte, mas porque nós acreditamos que nós podemos ressuscitar no dia a dia, que nós podemos fazer experiências de ressurreição. A ressurreição significa que o mal não tem a última palavra sobre as nossas vidas, que é Deus que determina a vitória, que nós somos capazes de nos superar, que nós somos capazes de ir além, porque estamos unidos à cruz de Cristo, porque acreditamos que Ele ressuscitou. E se Ele venceu o pecado, se Ele venceu o mal, também nós, unidos a Ele podemos vencer os males do dia a dia. E assim poderemos, de fato, experimentar a ressurreição e reconhecer o que a nossa fé tem a nos dizer no dia a dia. Anotou aí mais uma vez? Então, essa foi a participação do nosso padre. Padre, Deus lhe pague, desde já. E o padre não vai embora ainda não, ele vai voltar aqui no finalzinho do nosso programa. Padre, Deus lhe pague. Bruna aqui, dos Jovens Nações. Temos várias participações aqui, vários pedidos de oração. A Milena pede oração pela juventude. A Alice pede oração pelas crianças. Marlon pela união das famílias. O Everton pede para Deus dar força para as pessoas que estão nos vícios. E Vitor pede oração pelas missões. Então você pode continuar mandando a sua participação pelo Facebook @YouCatOnlineDay ou pelo nosso Twitter @YouCat_CN. E depois você pode acompanhar esse programa no www.youtube.com/YouCatOnlineDay. YouCat Online Day.